Não há tragédias sem reverso. É sobretudo de tragédias que vivem os prémios de fotografia, as primeiras páginas dos jornais, os noticiários da rádio e da televisão. A dor é o espetáculo mais apreciado do mundo. E com frequência, a natureza encarrega-se de escrever o guião, de encenar a peça e de escolher os atores ao acaso para saciar o desejo mórbido dos apreciadores do belo horrível. António da Rosa Furtado nasceu na cidade da Horta, Faial. Em 1952 decidiu emigrar para os Estados Unidos, tendo-se estabelecido em New Bedford, Massachusetts. No dia 25 de setembro de 1957, exatamente 2 dias antes da erupção, numa viagem de visita à sua família, Furtado chegava à Horta, munido de uma máquina de filmar a cores, uma inovação na altura, com o intuito de colher imagens dos familiares e da sua ilha do Faial. 2 dias após a sua chegada, a sua nova aquisição tornou-se num instrumento único de captação de imagens dramáticas, a cores, do espetáculo Belo Horrível em que se tornaria a erupção do vulcão dos Capelinhos. Regressado aos Estados Unidos, fez parte como secretário da Comissão de Apoio aos Sinistrados na Costa Leste. As suas filmagens começaram então a ser mostradas em salões paroquiais e clubes a fim de sensibilizar a comunidade imigrante para os acontecimentos na ilha do Faial. Para os que sofreram as consequências do poder destruidor do vulcão, o futuro parecia ter-lhes fechado as portas. Começar do zero era o desafio, numa ilha que não podia ajudar muito. Mas, menos de 1 ano depois, a 2 de setembro, foi dado um sinal de esperança. No Senado dos Estados Unidos era aprovado o Azorian Refugee Act. Estavam abertas outras portas, e estas no continente americano, o novo mundo de todas as esperanças. Furtado e o seu amigo José Urbano tiveram papel preponderante na sensibilização dos políticos americanos para o acontecimento no Faial e para a aprovação da entrada de 1.500 famílias faialenses com vistos especiais. Começava então uma das maiores sagas de imigração açoriana. Era o raiar de um novo dia. As imagens que se seguem, captadas pela câmara de António Furtado, foram mais tarde transformadas num documentário que acompanhou as projeções do seu trabalho cinematográfico Açores, Ilhas de Sonho. Desde então, as imagens filmadas há 50 anos foram arquivadas e passaram a fazer parte das memórias distantes do vulcão na gaveta do esquecimento. No ano em que se comemora o 50º do vulcão, António Furtado, associando-se à Portuguese Heritage Publications, resolveu reeditar em DVD a versão reduzida do seu trabalho. Vamos ver agora um pouco daqueles momentos aflitivos em que viveu o povo faialense. A realização desta reportagem foi difícil devido ao constante nevoeiro e chuvas de cinzas produzidas pelo vulcão. Nesta manhã, começaram os momentos aflitivos da população da ilha do Faial ao avistarem a cerca de 400 metros da costa o mar em ebulição expelindo escórias que eram projetadas a alguns metros de altura. O fervilhar tornou-se rapidamente mais violento. Apareceram vapores que se elevaram em enormes colunas admiravelmente brancas. A ansiedade do povo aumenta e abandonam as suas casas, percorrendo as ruas com o emblema do Divino Espírito Santo a implorar a misericórdia divina. Os primeiros jactos de escórias jorram negros da superfície azul do mar. Aumentam os boatos inconscientes e maus e a onda de terror vai se espalhando entre as populações. No entanto, continuam as pressas e as rezas, organizando-se peregrinações até às proximidades do vulcão. A água fervia agora sem cessar.
E bem alto no céu, espessos turbilhões de vapores elevavam-se e eram cada vez mais os jatos de escórias sombrias que os atravessavam. Por fim, em virtude do contínuo vomitar de cinzas e pedras, começa-se a formar uma ilhota. A atividade do vulcão foi constantemente aumentando, lançando-se sem interrupção numerosas escórias, e o fumo e vapor d'água, bastante espessos, subiam na atmosfera a alguns quilómetros, enquanto que as escórias eram lançadas a grande altura. Depois, explosões monstruosas, as quais se faziam acompanhar por formidáveis estrondos. As escórias negras e grandes pedregulhos subiam agora a mais de 1000 metros. As cinzas caíram intensamente sobre toda a parte oeste da ilha, transformando os campos e pastagens num quadro horrivelmente negro. A configuração da ilhota aumenta consideravelmente, apresentando-se de forma arredondada com média de 800 metros de diâmetro e 120 de altura. Depois de 4 semanas de atividade variável, a erupção parou e a ilha desapareceu bruscamente, só restando da sua avantajada configuração uma minúscula ilhota e uma restinga ligada aos antigos ilhéus dos Capelinhos. Desapareceu o resto da ilhota que ficara fora do ilhéu grande. O mar à volta da cratera apresentava uma coloração verde-castanho como no início da erupção. Cada qual julgou que tudo reentrava na ordem, e a começar-se a reparar os prejuízos em casas, culturas e pastagens. Mas embora com erupções fracas, o vulcão volta de novo a dizer que ainda lá estava. Então tudo recomeçou, formando-se uma nova ilhota que depois se ligou aos restos da primeira, e prolongando-se até à falência do farol, transformando o conjunto numa península. Assim cresceu constantemente o monstro. Os ilhéus já se encontravam em grande parte cobertos pela aglomeração das areias. Embora completamente ligado à terra firme, o fenómeno prossegue com as características das erupções submarinas. Durante mais de uma semana, a atividade vulcânica manifestou-se unicamente por jatos isolados muito fracos, dando ocasião a que algumas pessoas mais corajosas subissem à borda da cratera. Lá embaixo a água fervilhava desesperadamente, formando-se de vez em quando uns pequenos jatos de vapor e escórias. Após uns dias, voltam novamente as explosões extraordinariamente abundantes em cinzas e pedras, com jatos subindo de 600 a 900 metros, acompanhados de fortes ruídos e descargas elétricas. As pedras, algumas maiores que um automóvel, eram lançadas a algumas centenas de metros de altura. Outras incandescentes, ao caírem no mar, formavam colunas de vapor d'água. Uma nova boca com explosões muito miúdas, expelindo cinzas castanhas, contrasta com a cratera principal, que continua vomitando jatos de escórias negras e colunas de vapor, por dar ainda entrada às águas do oceano. O vento soprando do oeste atira grande quantidade de cinzas sobre quase toda a ilha, com grave prejuízo para as culturas e pastagem. O governo importa forragens para garantir a alimentação do gado.
Por diversas vezes, sempre que diminuíam as chuvas de cinzas ou que o vento as empurrava para o oceano, os habitantes do Capelo e Norte Pequeno voltavam às suas casas e tentavam limpar os telhados das cinzas para que o peso os não abatesse. Mas, no dia seguinte, uma chuva de novas lamas renivelava tudo. As estradas, principalmente as mais atingidas pela catástrofe, eram desobstruídas, mas logo desapareciam debaixo do volume de cinzas. Assim o Faial foi vivendo horas amargas, cheias de emoção, em que a sua população se soube portar com uma calma e resignação verdadeiramente exemplar. Ajuntaram o infortúnio das cinzas que tão desoladamente pintaram de negro a terra faialense. Temos agora o terremoto da noite de 12 para 13 de maio. A terra tremeu em contorções desesperadas, empolando debaixo dos pés com um som cavernoso. A freguesia da Praia do Norte foi totalmente transformada num montão de ruínas. O aspecto era desolador. Casas destruídas por toda a parte. E os seus habitantes trabalhando energicamente, debaixo de aflições e lágrimas, para conseguirem salvar alguns dos seus haveres. Tudo veio para as estradas, com o fim de alguém os auxiliar a transportar aquelas pobres coisas. Mas para onde não sabiam eles ainda. Assim os laboriosos e bondosos camponeses abandonaram as suas casas e em pouco tempo viram impiedosamente tudo destruído. O vulcão da Caldeira, mesmo no centro da ilha, entra em atividade, vindo alarmar ainda mais toda a população. E o vulcão dos Capelinhos, já os seus montes atingiam 160 metros de altura, encontrando-se com a cratera isolada do mar, lançava por 3 fontes pedras incandescentes. Apesar do desolador aspecto que a região do Canto apresentava, era assombroso o espetáculo que oferecia o vulcão dos Capelinhos. Este tão grandioso fenómeno da natureza. Lá ao longe, a cratera vomitava constantemente, a centenas de metros de altura, fragmentos de lava e pedregulhos incandescentes que vinham depois cobrir o morro central, formando um cenário todo ele em cambiantes de vermelho, enchendo o céu, a terra e o mar, no meio de estampidos que se ouviam em toda a ilha, numa pirotécnica mais espetacular do que nunca. A completar o espetáculo, ao fundo, uma corrente de lava incandescente corre do cone vulcânico até ao mar. O dia, porém, chegou em que o vulcão fatigou-se de expelir as suas terríficas colunas de escórias e lume. E então, tudo se normalizou. E agora entramos na zona martirizada pelos sismos e pelo vulcão. Praia do Norte, sinónimo de tragédia. Mas não desanimou perante o infortúnio. Antes prosseguiu no seu trabalho, mesmo junto aos escombros. A alma forte desta gente, cuja fé em Deus, a resignação e a esperança são incomensuráveis. Vulcão dos Capelinhos, o mais violento de quantos se têm manifestado no globo nos últimos anos. Um monstro da natureza que durante mais de um ano vomitou das entranhas da terra milhões de toneladas de materiais. Cinzas que destruíram o verde dos campos e tudo enegreceram. Escórias projetadas em todos os sentidos, lavas que se solidificaram em rija rocha. E para além do farol dos Capelinhos, onde antes era mar, agora é terra firme com vales e montes, crateras e praias.